Atos capítulo 6. O cenário do capítulo 6 continua sendo Jerusalém, desde o capítulo 2 é Jerusalém, e nós chegamos nesse capítulo e encontramos um capítulo dividido em 3 partes. Muito interessantes essas partes, muito bem. A primeira parte vai do verso 1 até o verso 6, depois a segunda parte é o verso 7, depois a terceira parte do capítulo vai do verso 8 até o verso 15. O conteúdo dessas partes são importantíssimos. A primeira parte, de 1 até o verso 6, é a instituição dos diáconos na igreja. É o grande texto, importante texto da instituição dos diáconos. Isso aconteceu por causa de uma reclamação de algumas viúvas gregas que disseram que não estavam sendo assistidas e reclamaram para os apóstolos. Os apóstolos, já envolvidos com a pregação, com oração, com ensino, com realização de milagres, não conseguiam administrar essa distribuição com todo cuidado e toda a organização que era necessário. Então eles chamaram os discípulos e pediram para que escolhessem 7 homens de boa reputação para que fizessem esse trabalho, e eles chamaram esses 7 homens de diáconos. E o que é interessante no verso 3 é o gabarito, o perfil que esses homens deviam ter para ocupar o diaconato, desenvolver, ministrar no diaconato. Verso 3 diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio que era o cuidado das viúvas e a distribuição dos recursos que os discípulos traziam para suprir as famílias que eram deserdadas por tornarem-se discípulas de Jesus Cristo. Muito bem, então a narrativa até o verso 6 conta essa importante história da instituição dos diáconos. E dentre esses 7 homens, há um destaque aqui na pessoa de Estevão, todos muito importantes, mas há um destaque na pessoa de Estevão porque Lucas, ele a partir do verso 8, ele foca na pessoa de Estevão e desenvolve aqui uma narrativa histórica até o final do capítulo 7, quando ele conta o que aconteceu com Estevão, a sua pregação, a sua prisão, e no capítulo 7, no próximo vídeo, então, a grande pregação de Estevão e depois o seu apedrejamento, ok? Estevão começa o registro dele aqui nesse capítulo 6. Muito bem. O que eu chamo a sua atenção, antes de dar destaque ao conteúdo, esses 2 conteúdos aqui, chama a sua atenção para um estilo de Lucas, um estilo que você observa em todo o livro, e até aqui vimos também, mas eu vou dar nome a esse estilo que ele usa, essa estrutura que Lucas, de maneira maravilhosa, escreve e estrutura todo esse livro, certamente inspirado pelo Espírito Santo. Lucas vai brincando com alguns tipos de narrativas diferentes. Uma delas é um texto narrativo, que é a narrativa de uma história, um fato, uma história que geralmente envolve alguns personagens principais que Lucas dá atenção e comenta a respeito deles. Então, texto narrativo, narrativa histórica. Depois, um texto descritivo. O verso 7, por exemplo, é um texto descritivo. É uma pausa quando ele faz a descrição do status da igreja, de como é que está a igreja, informações a respeito da igreja, dos discípulos de Cristo e do avanço da igreja. É um resumo. É bem interessante como Lucas brinca com esses estilos, esses textos diferentes, tipos de textos diferentes, e você vai observando isso em todos os capítulos. É muito importante observar essas diferenças textuais, essas diferenças narrativas
aqui no desenvolvimento do texto. Então, esse texto narrativo, do verso 1 ao 6, conta a história da instituição dos diáconos. No verso 7, é um texto descritivo. Olha como ele resume o status da igreja nesse momento. E crescia, verso 7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Percebe como ele faz um resumo geral da situação da igreja e do avanço do evangelho? É muito lindo. E do verso 8 em diante, ele volta a um texto narrativo, ou a uma narrativa histórica. E ele foca em Estevão e começa a falar da pregação de Estevão, de como Estevão era usado pelo Espírito Santo e depois foi preso por algumas autoridades de uma tal sinagoga chamada dos Libertos. Juntaram-se algumas autoridades de diversas sinagogas, representantes de diversos povos, judeus de outras nacionalidades, de outras terras, juntaram-se aqui, chamaram Estevão, acusaram Estevão injustamente de estar falando mal de Moisés e falando mal do templo, falando mal de Deus e tal, e prenderam Estevão, e essa narrativa histórica vai até o final do capítulo, no verso 15. Muito bem, quais são os meus destaques nesses dois conteúdos principais aqui, a instituição dos diáconos e a prisão de Estevão diante da sua pregação cheia de poder e milagres? O que eu destaco é o verso 3, na instituição dos diáconos, quando um gabarito é apresentado pelos apóstolos para que os diáconos fossem instituídos, ou 7 homens fossem escolhidos. Muito bem, homens, varões de boa reputação, ok? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Esse gabarito que os apóstolos apresentaram aqui não foi importante apenas no primeiro século, é importante hoje. Os oficiais da igreja, os líderes da igreja, aqueles que estão à frente, precisam ser homens e mulheres de maturidade, para que o testemunho de Cristo seja visto na vida deles. Isso pode levar tempo, porque a maturidade, o conhecimento de Cristo, o caráter de Cristo sendo forjado em nós pela obra do Espírito Santo, isso demanda tempo, demanda uma boa caminhada aí com Jesus e com o Espírito Santo. O fato é que esse gabarito é necessário hoje também, para que as pessoas que servem às outras, que distribuem recursos, que ajudam no trabalho social, são pessoas que devem carregar em si a semelhança com Jesus, carregar em si o caráter do Senhor Jesus, carregar em si a alegria de ajudar, de servir, a alegria de distribuir os recursos com os necessitados. É um trabalho importantíssimo. Com o passar dos anos, os diáconos, por serem anciãos, pessoas de maturidade, acabavam auxiliando bastante os presbíteros e, de alguma forma, somavam também nas responsabilidades de liderança das comunidades, das pequenas igrejas espalhadas pelas regiões, cidades e tal. Então, no entanto, o trabalho diaconal é essencialmente de assistência, assistir aos necessitados e abençoá-los como se fosse Jesus abençoando, suprindo muitas das suas necessidades, ok? Segundo a sabedoria do Espírito e segundo uma coerência que deve haver na igreja, em todos os oficiais e líderes também, ok? Então isso é muito importante. A santidade, o testemunho de Cristo em toda a liderança hoje. Isso preserva a igreja, isso preserva o evangelho, isso preserva o trabalho e a missão da igreja na cidade onde ela está plantada para ser testemunho do céu na terra, para representar o reino dos céus na terra. Precisa acontecer isso através de homens que reflitam a glória do Senhor Jesus. Assim como Estevão.
A gente vê isso em Estevão na segunda parte. Então, o que a gente observa, quando o Estevão foi interrogado, aí é a minha segunda observação, ok? Segundo destaque. Quando Estevão foi interrogado pelas autoridades da sinagoga, há algo muito interessante. No verso 10 diz assim: "E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava." Homem cheio de Deus, cheio de testemunho e cheio da orientação e direção do Espírito Santo na sua vida, e com argumentos inteligentes e de conhecimento e ungidos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Isso é necessário hoje também. É interessante que no final do capítulo, no verso 15, está assim: "Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo." A verdade, nós, líderes, pastores, todo tipo de líder na Igreja de Cristo, precisa refletir a glória do céu. Mas não dá para refletir a glória do Senhor sem passar tempo lá, sem estar com o Senhor, sem ficar exposto à glória de Deus, exposto à soberania de Deus, exposto ao poder de Deus, exposto ao amor, à misericórdia, na presença de Deus, diante dele no seu trono. Tempo de oração, tempo de adoração, tempo de palavra de Deus. Precisamos, quanto mais próximos ficarmos, estarmos do Senhor, mais vamos refletir a sua imagem, a sua glória, a sua paz, o seu amor, a sua sabedoria, e mais o Espírito Santo vai poder nos usar para glorificar a Cristo e cumprir a missão da igreja. Então, deixo estes dois destaques aqui, que tem a ver com maturidade, tem a ver com santidade, com consagração, com tempo com Deus, necessidades que eram prementes no primeiro século e também no nosso, no século 21. É isso. Boa leitura do capítulo 6 de Atos. Muito mais palavra, muito mais fé e ação. Deus te abençoe.